E aí, Vacareza? E aí, Ivo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certinho aí? Falamos junto agora, hein? Eu tava treinando para falar junto. Né? Eu tava treinando para falar junto com você. Vacareza, eu queria conversar hoje especificamente, ou pelo menos mais detalhadamente, a respeito de uma coisa que você bate muito, numa tecla que você bate muito e que eu acho importantíssima. Que a gente tem falado muito da educação de qualidade. E dentre as coisas que você enumera, que são as coisas principais que você tem que ter para ter uma educação de qualidade, tem uma delas que eu acho de suma importância. Você ter uma capacidade profissionalizante no ensino médio. Né? Você ter uma coisa, uma profissão, nem que você não vá exercê-la, por circunstâncias, por contingências da vida, você foi para outro caminho. Mas você tem ali já uma profissão. Você sai meio dirigido, porque as pessoas, por dois aspectos. Primeiro deles, essas profissões técnicas vão ganhar um espaço muito grande com as mudanças do mundo. E segundo, que você sai menos perdido do ensino médio. Porque eu vejo muitas pessoas, muitos jovens perdidos, saem do ensino médio sem saber exatamente qual o caminho que vão trilhar. Então eu queria que você falasse um pouco mais detalhadamente sobre isso. Ivo, você tocou num assunto extremamente importante. Uma coisa boa que eu gosto aqui no nosso podcast é que os assuntos vão pintando, a gente não faz nenhuma preparação, exatamente. Não que eu seja contra a preparação, e aí você vai levantando as coisas e eu vou me lembrando. Você falou e eu fiquei pensando como é no primeiro mundo. Hoje, antes da gente pensar no que vai acontecer com o mundo daqui a alguns anos. Nos Estados Unidos, um jovem termina o ensino fundamental, ainda está morando, porque o hábito lá, depois que faz 18, 19 anos, é eles morarem fora de casa. Fora de casa. Mas ele ainda está morando com os pais. Mas ele já está se preparando para ter um emprego e depois pensar na faculdade dele. Em geral, é esse jovem que paga a sua faculdade. Como é que é o jovem que termina o ensino fundamental? Ele vai para o ensino médio, a high school. No ensino médio, hoje, quando ele se matricula, ele recebe um tablet, não é um telefone, é um tablet. Neste tablet tem todas as matérias, todas as apostilas, os livros principais e inscrição, que ele tem um e-mail da escola, um e-mail próprio, e com esse e-mail ele tem inscrição nas principais bibliotecas dos Estados Unidos e algumas do mundo. Isso na escola pública. Ele não paga nada por isso. Um filho de rico também vai para essa escola pública. A não ser bilionário, que é outra coisa. Que são exceções, né? Que pode até ir para a escola pública como um treinamento que a família quer que ele faça. Mas o que é que está na cabeça desse jovem? Eu vou terminar meu ensino médio com uma profissão definida. Esse passaporte para o futuro do Brasil é esse. Nós temos que ter uma educação que todos os jovens, sem exceção, filhos de branco, de preto, de índio, de qualquer, com opção sexual essa ou aquela, não importa, rico, pobre, médio, mas ele tem garantido que ele vai entrar no ensino médio e vai sair de lá com a profissão definida. O que é que nós precisaríamos? Que o ensino médio nacional fosse voltado para formar os cidadãos técnicos e pessoas qualificadas para exercer uma profissão. Primeira coisa, a pessoa tem que saber português. Claro. Você não pode sair do ensino médio sem saber português. Exatamente. E saber português é escrever, ler e entender o que está lendo. Então, ela tem que saber português. Tem que saber matemática no nível que o ensino médio geral exige, mas se ele for ser um técnico de construção, se ele for ser um técnico de enfermagem, porque tem cálculo para se fazer na enfermagem, se ele for ser um técnico de informática,
Ele tem que saber física e matemática, tem que saber um pouco de química orgânica, química inorgânica, tem que saber biologia no nível do ensino médio. Esse cidadão bem formado, ele já não é enganado por políticas bobas, ele não é enganado por teorias espalhafatosas, e ele vai ajudar o país, porque ele também não é enganado pelo patrão. Quando ele chega numa empresa, como é que acontece hoje com o jovem brasileiro? Ele chega numa empresa para trabalhar vamos pensar na construção civil, de chefe dos pedreiros lá, mestre de obras. Ele não é um mestre de obras preparado como um técnico de construção civil. Ele foi preparado na vida. A empresa gasta um dinheiro, gasta um tempo para treiná-lo. E esse treinamento é caro e demorado. E aí esse dinheiro não sai do bolso do empresário. Ele deixa de pagar bem os seus trabalhadores. Entra no custo geral da empresa. Isso, pensando de forma macro, isso diminui a produtividade do Brasil. Então, as pessoas bem formadas, as pessoas com grande capacidade, elas diminuem o custo do Brasil e aumenta o nosso desenvolvimento econômico e aumenta a possibilidade de todos. E o emprego hoje, e o trabalho hoje, está cada vez mais especializado. Hoje, se nós recuarmos 25 anos, 30 anos, a cana aqui em São Paulo era cortada depois de tocada a fogo. Você queimava, depois vinham as pessoas com facão. Com facão e cortavam. E carregando nas costas, durante o dia, toneladas os chamados de canas. Boia fria. Hoje é uma máquina. O cortador de cana hoje aperta botão numa cabine com ar-condicionado na máquina, ele vai pilotando a máquina. Daqui uns dias, já tem máquina que não tem, daqui uns dias é um programa de computador. As máquinas estão lá paradas, você numa sala programa aqui o computador, as máquinas saem sozinhas, se abastecem, se for a óleo diesel ou se for energia, elas mesmas entram já estão abastecidas de energia e saem cortando e leva a cana para onde o computador mandar. Então, você está tendo cada vez mais um avanço tecnológico. O Brasil tem que entrar nessa. Então, você tem que ter menos aluno por sala de aula. Tem que ter professor qualificado e ganhando muito bem. Porque professor é uma carreira específica de Estado, não é para ser maltratado como nós estamos vendo hoje, que é uma guerra para estabelecer um piso salarial de professor, quando diz, não, aqui está pagando muito, está pagando R$4.000 por mês para um professor, é pouco, muito pouco. 4.000, algumas prefeituras e alguns estados, porque boa parte paga menos que isso. E um projeto pedagógico antenado com essa situação que nós tratamos aqui, da modernidade, da era da informática, da telemática e da biotecnologia. Nós estamos agora na era do 5G, daqui a pouco do 6G, que há 20 anos eu nem imaginava. Se alguém falasse o que é 5G, o que é 6G, eu pensava que era a letra G, ou G, como se fala em algum lugar do Nordeste, e não uma tecnologia de comunicação. Então, nós estamos vivendo hoje um outro mundo. As mudanças que nós estamos tendo hoje no mundo são mudanças semelhantes. Semelhantes, assim como dizem os advogados, mutatis mutandi, ou seja, você mudando de uma situação para outra, não é a mesma coisa. Você pode dizer que nós estamos no limiar da nova era, como foi com a Revolução Francesa, que mudou completamente os parâmetros de governo no mundo inteiro, como foi com o Renascimento, que superou o que era a Idade Média e o feudalismo, como foi com o Império Romano, que levou o mundo para outro patamar. Até hoje nós herdamos do Império Romano o direito e essa ideia da defesa, das pessoas terem direito à sua defesa, tal, que até hoje chama direito romano, e outras coisas na construção civil, nas técnicas militares, na forma de governo. Então, nós estamos vivendo uma era que o mundo vai ser outro.
E nós temos que ver como é que a gente vai fazer com o povo. Eu já falei aqui que eu sou a favor da renda mínima cidadã para a gente começar a discutir que cada cidadão tem que ter um mínimo para ele viver, senão nós vamos ter problemas seríssimos. Não é um problema de ser de esquerda nem de direita, é um problema de resolver a vida dos seres humanos. Como eu acho que não resolve você fazer vacina só nos Estados Unidos, Europa, Brasil, alguns lugares, deixando a África de fora. Que você vai ser prejudicado. Exatamente. Então, voltando à educação do ensino médio, e até chegar lá, como é que nós fazemos? As pessoas pobres que têm que sair do ensino médio para ajudar em casa. Eu acho que tem que ter um salário para poder não ter evasão escolar. Não tem outro jeito. A criança que é pobre, o jovem pobre de 15 anos de idade, ele pode ganhar meio salário mínimo, ou R$300 ou R$200, mas para estudar, para sair 18 anos com um canudo na mão. Então, a função do ensino médio, para mim, público, é dar a condição de técnico. Imagine se todos os brasileiros que fizessem ensino médio saíssem técnico em alguma coisa. Nós estaríamos falando de outro Brasil. Isso não é sonho, isso não é ideia mirabolante. Isso é uma meta palpável, né? E uma coisa real que a gente pode construir. Você fala, hoje, isso que eu falei dos tablets, é mais barato você comprar um tablet e dentro do tablet ter tudo isso do que a quantidade de papel, giz e lousa e livro que o Estado compra. O cara tem um tablet, vão roubar, mas é um ou outro, vão roubar um ou outro. Não é o geral. O índice é desse tamanho. Entendeu? Não é que todos vão jogar fora, ou todos serão roubados. Fora, né? Sai mais barato do que os que são rasgados, porque o livro também é rasgado. O livro também tem os malfeitores que vendem o livro, ou faz outras coisas, ou tem os problemas familiares, que às vezes tem pessoas desajustadas que usam o livro para outra coisa, joga fora, faz chacota, faz outras coisas, mas isso é desse tamanho. Não é a média. Na média, você é um avanço. Agora você olha as escolas aqui no Brasil, infelizmente. Visite, Ivo. Você vai ver que aqui em São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, não tem internet. Não tem, vamos falar, Wi-Fi. Wi-Fi, né? Que é o que as pessoas falam. Eu nem sei como é o nome em português, mas não tem internet, Wi-Fi para todos usarem. A escola tinha que ter uma internet para a comunidade, aberta. Não só para os estudantes, para os professores. Eu não sei se as operadoras proíbem isso, mas vários países do mundo você anda chega lá, tem a internet da prefeitura, você coloca e acabou. E acabou. Agora, você quer uma coisa maior, aí você paga. Mas você tem. Mas você tem o mínimo. Exatamente. Isso é o que eu acho que nós temos que fazer em todas as cidades do Brasil, em todas as escolas. E o ensino médio, ele tem que ser profissionalizante. Eu acho que devia ser 6 anos o ensino médio. Com 3 anos, quem quiser fazer vestibular pode fazer. Os 3 primeiros anos você tem uma formação geral, mas você aprender português, matemática, biologia, química e física e línguas. Línguas, o Brasil nossa geração não estudou línguas. Então é comum você ver pessoas da nossa geração que nem entendem nenhuma palavra. Mas essa geração nova tem que aprender inglês e espanhol. Nós vivemos na América do Sul e na América Latina. E na América do Sul, a língua que tem mais falantes não é o português. Não é o espanhol. É o espanhol. Claro. E se colocarmos a América Latina, a língua que tem mais falantes é o espanhol. O português é falado no Brasil, em Portugal, apesar de ser uma língua belíssima. Belíssima, né? Que eu gosto muito. Sonora. E uma vez eu vi em Portugal de um menino assim, um jovem,
devia ter uns 20 anos, falando assim, ele me disse, eu acho muito bonito o português falado no Brasil, vocês falam português com açúcar. A gente aqui fala um português pesado. Então você fala em Portugal, no Brasil, em Macau, em mais alguns países da África, Angola, Moçambique, mais um ou outro país, Timor do Leste, né? Fala mais. Cabo Verde. Cabo Verde. Agora, na Ilha da Madeira, que... Em Macau, por exemplo, o português está meio que sumindo, né? Mas Macau, Ivo, Macau é menor do que a cidade de São Paulo. Ou melhor, Macau, se você pensar assim, o tamanho de Macau é como se fosse assim, se você pegar da Paulista até a Faria Lima, e cercado pelas marginais ali, pegar a marginal do Rio Pinheiros, fazer um quadradão, aquilo ali é Macau. O nosso centro expandido. É. O nosso centro expandido. Quem fala português em Macau são os advogados, os funcionários públicos são obrigados, professores que são obrigados e os mais velhos. É muito difícil o jovem falar português, né? Pelo menos é o que eu ouço as pessoas falarem de Macau. Então, está acabando ali. Eu acho uma pena, porque eu acho que o português a gente deveria... Mas o Brasil tem gás para manter o português. E tem português e brasileiros espalhados pelo mundo todo. E tem muito interesse de pessoas que falam em falar português. É incrível. Uma vez eu estava na Rússia, e no meio da rua eu vi alguém falando português, eu perguntei, vi que a pessoa era russa, não era... treinando duas pessoas. Treinando português. Treinando português. Estavam duas pessoas falando português. Então é comum as pessoas falarem português, não é incomum. É claro que se você chegar assim, né, em lugares que falam espanhol, mesmo que não seja de língua originariamente lugares assim de língua latina, vamos pensar nos Estados Unidos, na Flórida. Se você falar português, a pessoa entende porque a pessoa fala bem espanhol. E o português e o espanhol são muito próximos. Uma vez eu não vou lembrar todos, evidentemente, né? Mas eu li uma coisa muito, muito legal, que era assim, eu lembro algumas delas, né? Diz que o inglês é para falar com os passarinhos, que é mais rápido, curto e tal. Não sei o quê. O alemão com os cavalos, que é um pouco mais duro, mais rude. O italiano com as mulheres. O português para fazer poesias. E para falar com Deus ou espanhol. Eu achei muito bonito isso, achei muito legal, muito, muito gostoso. Bom, vamos voltar a falar sobre isso, né? Vamos voltar a falar porque eu acho muito importante, né? Mas qual a moral aqui da história? Nós temos o ensino médio de qualidade, profissionalizante, é um dos caminhos. Se a gente pode falar, quais são os caminhos para o Brasil dar um salto de qualidade? É ter um ensino médio, profissionalizante e de boa qualidade. E público, gratuito para todas as pessoas. Bom, um abraço para Careza. Abraço, Ivo. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Um abraço. Até a semana que vem. Até a semana que vem.